droga 7 vezes mais potente que a cocaína, um motivo de preocupação social. Ela leva apenas 10 segundos para fazer efeito no corpo de seus usuários. Ela possui um poder avassalador de perturbar a personalidade e criando assim uma dependência psicológica. Estima-se que no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas são dependentes do crack. Convidamos o médico e o diretor do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, Dr. Ricardo Paiva, para falar do assunto. Acompanhe nossa entrevista. Estamos aqui com o Dr. Ricardo Paiva, que é diretor do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. O assunto de hoje é crack. Então ele vai falar um pouquinho para a gente como é que o crack é visto aqui, principalmente em Pernambuco. É difícil combater essa droga. Por que é tão difícil? O crack virou uma epidemia nacional. A gente teve condição de observar o aparecimento dessa epidemia durante o processo de caravana. A caravana começou em 2006. Nós não víamos crack, víamos o abuso sexual e a violência contra a mulher. Em 2007, começamos a observar, e ao longo de 2008, 2009, 2010, uma difusão, inclusive no sertão, zona da mata. E o que acontece aqui em Pernambuco é o que acontece não só no norte e nordeste todo, mas o que acontece no país, a tal ponto que o último relatório desse ano da Organização das Nações Unidas em relação a drogas apontou claramente uma diminuição de produção de maconha no mundo, tá certo? Uma diminuição do consumo de cocaína e apenas o crack surpreendeu, inclusive numa faixa de idade de 8 a 10 anos, a droga mais consumida. Inclusive, um outro dado da ONU, 13% dos estudantes em escola no ensino fundamental já haviam tido contato com crack. E fora isso, as drogas químicas, os êxtases, os comprimidos como o Benflogin, que eles utilizam como alucinógeno em altas dosagens. Portanto, o crack ele passa a ser um problema de saúde na medida em que ele vicia muito rápido, tá certo? Na segunda vez do uso ele vicia, ele demencia muito rápido e o mais importante, ele não existe um protocolo no mundo, tá certo? Nós estamos pesquisando isso, fazendo uma pesquisa em protocolos em centros de pesquisa internacional e não há um consenso sobre como se deve tratar a maneira mais adequada. E o que nós observamos é um encaminhamento apenas no tocante à repressão, mas não no tocante ao acolhimento e tratamento com toda a multidisciplinaridade que o caso requer. Qual é o perfil do usuário do crack? E por que o senhor acha que a maconha caiu, assim, o consumo, a cocaína também, porque o crack, por ser uma droga mais barata, qual é a razão desse alastramento assim, do crack? Podemos dizer uma migração, porque houve uma diminuição do consumo da maconha e da cocaína, e houve um aumento das drogas químicas pela classe mais abastada e pela mais pobre do crack. Exatamente porque, primeiro, é mais barato, é bastante mais barato. E segundo, o poder de viciar, ele é muito mais intenso do que no caso das outras drogas. Ele vicia intensamente. Com cerca de 6 meses começa o processo de sequelas. Nós não estamos dizendo que quem usa crack não tem solução. Tem sim, pelo contrário. Mas nós temos que ser eficientes. Quando eu digo nós, eu digo todos nós cidadãos. Não é um caso apenas para psiquiatra e psicólogo. É um problema de saúde pública, é um problema da sociedade brasileira. Nós temos que identificar os focos, atender de maneira humana, não apenas de maneira médica, mas com acolhimento, dando, a partir do momento que se inicia um tratamento, da oportunidade de moradia, de estudo, de lazer, de esportes, ou seja, uma terapia ocupacional. E, paralelamente a isso, deve ser feito um trabalho policial não apenas na repressão, mas na inteligência, buscar quebrar a economia dessa droga, tá certo? Porque é através de quebrar a economia que se pode ter um sucesso do não oferecimento da droga. Quais são os efeitos que essa droga causa no organismo da pessoa? A fissura da droga, dito pelo próprio representante da Associação dos Usuários de Drogas, eles dizem que, enquanto no caso da maconha, a pessoa fica um tanto letárgica, funcionaria como
algo que acalmaria, ao contrário da cocaína, que dá euforia. A questão da droga é uma euforia, a questão do crack é uma euforia que passa muito rapidamente, que a pessoa tem uma necessidade de repetir a droga para poder voltar a ter essa euforia. Mas quando cessa essa euforia, que é muito fugaz, a pessoa cai prostrada numa dor de cabeça intensa, tá certo? É uma droga como derivado da cocaína que pode matar, tá certo? Tanto a cocaína como o crack, que é da pasta da cocaína, são drogas que fazem vasoconstricção coronariana, não é raro haver parada cardíaca, tá certo? Como overdose, e também um dado importante, outro tipo de morte que não é relacionado ao uso da droga, mas à obtenção da droga, é a ligação com o crime, uma vez que há uma necessidade intensa dessas crianças, eu digo crianças porque são 8, 10, 12 anos, necessitarem, elas ficam alvo fácil do traficante, que busca um efeito Avon, que é: eu te dou a droga para você vender e aí o teu pagamento vai ser no teu consumo. E, obviamente, municia de revólver, e hoje em dia se vê que a segunda causa de mortes no estado de Pernambuco, a primeira é doenças cardíacas, doenças vasculares, e a segunda já é outras mortes em que entra tanto os assassinatos como entram a questão do álcool. E não raras vezes o uso da droga é potencializado pelo álcool. Quais são as chances de recuperação de um dependente químico? Veja bem, segundo os psiquiatras com quem temos conversado, e existe um grupo aqui do Conselho Regional de Medicina que está trabalhando um protocolo, dado que existe um projeto maior do crack que será iniciado pelo Conselho Federal de Medicina em 25 de novembro, criado aqui no Conselho Regional de Medicina, aceito pelo Conselho Federal, e que começará com um seminário no Conselho Federal em 25 de novembro. E então nós pedimos à doutora Jane Lemos que coordenasse um grupo de psiquiatras para fazer um protocolo inicial, uma minuta de protocolo, tá certo? A ideia é, primeiro, retirar por um período curto de tempo do local onde a pessoa vive, tá certo? Passar pelo menos uma semana pelo período de abstinência mais intenso, tá certo? Medicar com drogas que permitam, inclusive benzodiazepínicos e opiáceos, para tirá-lo do estupor, do torpor e da excitação que a droga faz, mas que só tem cabimento se você puder acompanhá-lo na escola, num esporte, num lazer, e tirá-lo do local onde ele está viciado também na forma de obtenção da droga. Existe políticas nacional de saúde pública para o tratamento ou até para acolher essas pessoas? Pois é, recentemente o governo federal alocou uma verba, mas 80% dessa verba é para repressão. Nós temos uma política nacional antidrogas, que não é seguida. Essa política nacional antidrogas fala inclusive da redução de danos, que é um sistema em que você vai aplicando drogas menos potentes até poder retirar. Apesar de constar da Política Nacional de Drogas, não é implementado por influência da religião, das igrejas, que combatem essa possibilidade, embora seja preconizado pela própria Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, que preconiza a redução de danos, sim. Nós não temos experiência no Brasil com redução de danos e nós não temos um protocolo definido de como é o atendimento e a reabilitação das pessoas viciadas ou dependentes em crack. Você acha que o problema, o crack, é só um problema do governo, das gestões, ou o ser humano ele tem como ajudar essas pessoas e fazer sua parte? Fundamentalmente, não é uma questão apenas de governo, é uma questão de sociedade. Isso pelo seguinte: governos passam e governos têm, sim, à medida que obtêm recursos dos nossos impostos, que alocar verbas, supervisionar programas, mas sem a ação, não é o apoio, é a ação da sociedade em identificar, em ajudar, em levar para centros, em efetivar uma busca pela assistência e pela recuperação. Fica mais difícil combater essa mazela social, essa doença social que é
o vício do crack. Porque o próprio viciado, ele quer ajuda, ele procura ajuda. Nós temos dificuldades em obter vagas em centros de reabilitação. Nós temos dificuldade em que o governo faça a sua parte, o governo municipal, estadual e federal. Mas também nós temos dificuldade que a sociedade faça a sua parte. É muito comum alguém só se preocupar com isso quando tem alguém da família envolvido. E é muito comum, quando vê alguém pedindo ajuda, dar as costas, até por medo de uma relação com alguém que está próximo, não apenas a um vício, mas a uma ligação com o crime organizado. O senhor, como médico, qual é o conselho, qual a opinião que o senhor dá a esses profissionais, a seus colegas que trabalham diretamente com o usuário? Pois é, nós elaboramos um projeto a partir de dentro do CREMEP, do nosso SEAC, Centro de Apoio a Projetos Sociais e a setor de fiscalização, com o Dr. Otávio Valença. E esse projeto ele se inicia com um seminário nacional. Esse seminário nacional em 25 de novembro. Do seminário nacional vão ser feitos 3 encontros regionais, um no Sul, um no Sudeste e um no Norte e Nordeste. Nesses locais, nós pretendemos sair com 3 subprodutos. Um produto será, evidentemente, um projeto de reabilitação, projeto de tratamento, um protocolo de tratamento. O segundo será um manual de esclarecimento ao médico e ao estudante de medicina de como abordar, para onde enviar, quais são os centros de referência que nós podemos levar. E o terceiro, uma pesquisa de campo já encomendada, onde nós queremos saber do médico e do estudante de medicina o que ele sabe a respeito do crack, se ele recebe pacientes, para onde ele encaminha e como ele trata. A partir desse momento, então, quando nós desencadearmos nossa ação com o protocolo, nós vamos poder comparar ao longo de 1 ano, 2, 3, se essa ação está sendo válida ou não. E é lógico que nós vamos precisar da mídia e vamos precisar de toda a imprensa. Então, a seguir esse seminário, nós faremos uma oficina de trabalho com setores de comunicação, buscando propagar e difundir aquilo que for produzido. Doutor Ricardo, muito obrigada. Parabéns por esse projeto que vocês estão desenvolvendo no CREMEP. A gente espera aqui acompanhar em novembro, estar lá participando também. Muito obrigada. Viu?